6 coisas que não deve dizer uma pessoa trans. Apato. Igual o Benjamin faz. Vamos para a terceira. Vamos lá. Tá, vamos lá. Devia ter gravado passando tatu na roupa. Tu parou o vídeo? Sim. Vamos lá. E agora? Agora. Tá. Ai, acabou a highlight. Ficou legal? Ai, tem que ser assim, eu tenho dom. Não que exista a imagem perfeita, né? Mas se existisse... ia ser você. A mongoloide. Tô suando. Liga o ventilador. Quer que eu foque só a tua cara? Não, deixa assim. Vou falar, tá? Eu tô com dadinho. Peraí. 6 coisas que você jamais deve falar a uma pessoa trans. Não precisa gritar. Ai, eu não consigo, às vezes eu esqueço quando você gritar. Eu 6 falei muito alto? Eu falei muito alto? Não, imagina. Tá, e aí, galera, eu sou Nath Cachopa. Nesse vídeo eu vou explicar 6 coisas que jamais se deve falar pra uma pessoa trans. A primeira delas, você nunca deve apresentar uma pessoa trans para as outras pessoas que estão à sua volta, seja no trabalho, ou seja amigos, como, esse daqui é o fulano trans. A pessoa, ela tá em transição de gênero porque ela não se identifica com o gênero dela de nascimento. No caso, quando a pessoa assume a identidade de travesti, é diferente, porque se torna um ato mais político. Agora, quando você chega para as pessoas e diz, esse aqui é o Leonardo, ele é um menino trans. Isso quebra, no caso, a imagem que a pessoa tá buscando pra ela do másculo, ou de homem, ou no caso de mulher. No caso, quando você não sabe se a pessoa se identifica por um nome masculino ou um nome feminino, você sempre vai perguntar pra ela vai se apresentar pra você, e a partir daquilo você vai apresentar ela pras demais pessoas como ela se identifica, com o nome que ela tem pra si. Você jamais chega pra uma pessoa e fala, num círculo social, ou seja, num círculo de trabalho, e fala, essa daqui é a Ana e ela é uma mulher trans. Isso se torna algo desrespeitoso e desagradável para a pessoa que está em transição. Segundo, cirurgia. Nem todas as pessoas que estão em transição de gênero sentem a necessidade de fazer cirurgias. Homens trans, quando eles fazem a hormonioterapia com a testosterona, ela tende a ser um pouco mais agressiva. Então ela diminui os traços mais femininos que existem no corpo, puxa mais os traços masculinos e geralmente a pessoa faz a cirurgia de mama que se chama mastectomia. Que no caso é feita a cirurgia para tirar o seio e deixar o peitoral mais másculo. Algumas meninas que estão em transição de gênero, às vezes elas se identificam como travestis e têm vontade de fazer cirurgia de readequação sexual. Algumas meninas que se identificam como mulheres trans não têm vontade de fazer cirurgia de readequação sexual. Então vai de cada pessoa e da forma que ela se identifica e se vê, ou como ela se sente com o órgão genital dela. Então, você jamais deve perguntar para uma pessoa que está em transição de gênero, você tem vontade de fazer cirurgia, ou você tem necessidade, ou você vai fazer? Porque isso é uma coisa que não diz respeito a você, diz respeito somente à pessoa, no interior dela e como ela se vê. Terceiro, pronomes. Quando uma pessoa se apresenta a você, que ela estando em transição de gênero, ela sempre vai se apresentar com o nome que ela se identifica. Por exemplo, existe a Ana, e a Ana ainda não retificou os documentos dela. Nos documentos dela está com o nome de batismo. Mas ela se apresenta para as pessoas quando ela chega como Ana. Então, todos devem tratar a Ana como ela. Porque sabemos que nomes femininos puxam para pronomes femininos. Então a gente jamais vai falar para uma pessoa que é trans, ele, ou mano, por exemplo, quando é uma mulher, no caso, chamar no masculino, ou quando é um homem, chamar no feminino. Por exemplo, o Eduardo não trocou os documentos dele, mas ele se identifica como um homem, ele se identifica como Leonardo. Se ele se apresenta, é bom a gente tentar, além de ser também tanto por respeito, mas por educação, chamar no pronome que a pessoa se identifica, porque é extremamente desconfortável. Eu sempre me apresento com o meu nome e eu me sinto extremamente desconfortável quando as pessoas chegam e falam, ele. Dá vontade de dar um chute. Quarto, nome antigo. Você jamais deve perguntar pra uma pessoa que tá em transição ou que já retificou os documentos dela,
Ai, como é que era teu nome antigo? Se a pessoa está em transição de gênero, é porque ela não se identifica com o gênero que ela nasceu. Então, quando ela nasceu, sendo que ela nasceu com aquele gênero, os pais deram um nome de batismo. E a pessoa, ela não se identifica com esse nome. É extremamente desrespeitoso para a pessoa que está em transição de gênero ouvir isso. Às vezes pode até ser uma pergunta que parece não ser tão pesada, não ter tanta maldade. Mas é uma coisa que machuca, assim, incomoda. Eu, pelo menos... Já faz algum tempo que eu troquei os documentos e eu tô tendo algumas experiências no trabalho disso. Eu me apresento com o meu nome de Nathalie, converso com as pessoas o tempo todo tranquilo, e às vezes uma pessoa ou outra num íntimo, ou às vezes quando tá até mesmo na frente de outras pessoas, chega pra mim e pergunta: ai, mas como é que era teu nome de batismo? Não, bebê, se eu troquei meus documentos é porque eu não me identifico com aquele nome. Então você jamais vai perguntar isso pra mim. Pra mim ou pra qualquer outra pessoa trans. Certo? Quinta, família. Às vezes a gente não entende o quão as perguntas que a gente faz ou o que a gente fala para as pessoas tem um certo peso. Às vezes nem toda pessoa que está em transição de gênero ela tem uma boa relação com a sua família. Então, você tem a sua família, você tem a sua convivência e você tem a sua rotina e forma de viver como uma pessoa cis. Tem certas questões, tem certas vivências que a pessoa que está em transição, ela lida mais perante a sociedade, perante amizades, perante relacionamento, perante família. Então você chegar para uma pessoa que está em transição e perguntar para ela: ai, como é a sua relação com a sua família? Ai, sua família te aceita? Às vezes soa um pouco chato, às vezes soa um pouco pesado. Porque muitas vezes a pessoa pode estar... ter tido uma relação ruim, os pais podem ter agredido, ter batido, ter posto pra fora de casa, ou a família não aceita e a pessoa mora sozinha já faz um tempo, por conta desse preconceito que existe entre a família, e aí você chegar pra pessoa e falar: nossa, como é a relação com a sua família? Isso soa um pouco chato. Se a pessoa não conversar com você, se a pessoa não se abrir, não faça questão de perguntar. Porque é a mesma coisa que você ter algum problema, a pessoa... talvez deduzir, ou por exemplo assim, sabemos que no país que a gente vive, ou com muitas pessoas transgênero, uns 80% da família não aceita. Então, você chegar de primeiro e perguntar pra pessoa se a família dela aceita, se a família dela apoia, ou se ela se dá bem com a família, isso soa um pouco pretencioso demais. E é bem desconfortável. Sexto e último, jamais deve falar pra uma pessoa trans que ela não parece. Ah, não, mas você não parece ter sido uma menina, ou você não parece ter sido um menino. Ai, nossa, você nem parece mulher, que você não é mulher de verdade, ou você nem parece ser trans. Isso, a gente vive numa sociedade que tem uma certa imagem sobre a mulher, o que é ser mulher, o que é ser homem. Então você falar isso pra uma pessoa que está em transição de gênero é extremamente desrespeitoso. Porque a pessoa ela já busca uma certa aceitação, um certo lugar para se encaixar, sabe? Um lugar de respeito. Porque quase todas as pessoas que estão em transição de gênero, principalmente mulheres, elas se submetem à prostituição por falta de oportunidades em trabalho, por falta de oportunidades em escola, por preconceito que sofrem em escola, às vezes por preconceito que sofrem da família. Então você chegar pra pessoa e falar: nossa, mas você não parece, isso é bem desconfortável, sabe? Porque a pessoa ela não quer se passar por cis, ela só se identifica com aquela imagem, ela está transicionando para atingir a imagem que ela sente que ela tem por dentro, que ela sente que ela tem para si, ela quer alcançar aquela imagem e pronto, e viver em base de respeito. Tem pessoas que não sentem vontade de colocar silicone, tem pessoas que não sentem vontade de fazer cirurgia de readequação sexual. Se ela não vê necessidade de fazer a cirurgia de readequação sexual ou algumas cirurgias que vão tirar alguns traços, ou se ele ainda não conseguiu fazer algumas cirurgias ou modificar o corpo, não quer dizer que ele se torna menos homem ou que ela menos mulher. Então, todas as pessoas que estão em transição de gênero, é muito importante você buscar ter mais empatia e entender. Ou se não, se você preferir, trate com respeito, como a pessoa vai se apresentar pra você com o nome, como ela se apresenta pra você, você trata ela com respeito e você só simplesmente se afasta. Não dá nenhuma opinião ou não vem achar que pode dar eu vou dar uma crítica construtiva, sendo que vai ser algo desnecessário. A pessoa cada pessoa decide o que faz da sua vida, cada pessoa sabe o que quer pra si. Então, algumas críticas, algumas dicas, às vezes, são desnecessárias. Às vezes a gente ganha mais ficando quieto do que falando asneira.
Agradeço a quem me assistiu até aqui. Peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com mais pessoas para elas aprenderem e para conhecer um pouco mais sobre coisas que talvez podem mudar um pouco na convivência com as outras pessoas, talvez possa ensinar um pouco mais sobre pessoas transgênero. Curte, comenta aqui embaixo sugestões para uns próximos vídeos, algum tutorial de maquiagem ou até mesmo as maquiagens que eu estou nos vídeos. Se bem que eu acho que não tá aparecendo tão bem, mas acho que eu vou fazer o próximo vídeo vai ser de tutorial de maquiagem. Ativa o sininho também para chegar as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Obrigada pra quem me assistiu até aqui. Beijão!